Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta aula de Teologia Moral, continuaremos a matéria a partir do desejo de felicidade, que é o fim último do homem. Para começamos com uma breve oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como havíamos falado do desejo de felicidade, do fim último que o homem tem, do amor de indigência, que é, na verdade, um amor onde o homem vence as medidas humanas. Como? O Senhor nos chama a viver a graça, a nos fortificarmos na nossa graça, buscar sempre a raiz da caridade. Por isso o amor de desejo de viver a caridade, o amor de Deus constantemente. O amor de generosidade, já havíamos dito, que é um desejo que vai além desse amor de desejo, de fim último. Alcançando o fim último, entendemos que é preciso viver um amor de generosidade, não ficar preso em si mesmos, mas vivermos o amor de doação aos outros. E por fim, esse amor de doação é uma entrega total. O fim último, portanto, do homem, que nós entendemos, é exatamente esse. São Tomás de Aquino mostra que a intenção de mover o homem à sua vontade, à vontade divina, é um princípio de cada intenção e é o fim último. Na intenção de cada uma das nossas vontades está impresso o fim último. Da vontade nasce o desejo de fim último. O homem busca sempre um fim em Deus. Mas é verdade que esse fim último deve ser analisado segundo a vontade e o amor de Deus. Existe uma influência do fim último sobre cada ato humano. O homem age sempre, em última instância, pelo desejo de felicidade ou de bem absoluto. E na liberdade, a liberdade comporta exatamente isso. Liberdade não é simplesmente um ato de escolher o que eu quero, mas é escolher o que eu sou. Por isso eu não posso fugir àquilo que eu sou. No ser humano existe uma ordem, e essa ordem é para que seja cumprida plenamente no homem. Essa ordem é a qual o homem foi criado e o homem vai ser redimido. Então o homem tem uma ordem. Qualquer coisa que fuja dessa ordem é uma desordem. E a desordem não é um ato de liberdade, mas é um ato do vício e que tira a liberdade do homem, porque está preso a uma vontade particular e não ao fim último e absoluto que é Deus e o bem. Por isso, o homem age sempre, em última instância, por um desejo de felicidade e um desejo de bem absoluto. A felicidade do homem está no bem absoluto que é Deus, mas a proposta da tentação do diabo e a tentação e da fraqueza, da limitação humana, o homem busca sempre um bem mais fácil, que é o bem particular. E por isso ele alcança um bem desejado, que não é um ato de liberdade, porque é uma desordem com relação a ele e à sociedade. Por isso, quando ele alcança esse bem, o que causa nele é um mal. Causa um mal por quê? Porque ele priva os outros desse bem, que é a sua própria vida e a ordem da sua vida. Por isso o ser humano tem uma meta, a qual ele deve pôr como fim último e determinante da sua vida, valores. Então, quais são esses valores que o homem vai adquirir? São muitos os fins últimos que o homem pode adquirir. Existe um fim último absoluto que é Deus, um fim próximo e um fim remoto. Então, esses fins que o homem vai adquirindo, ele vai crescendo no amor, na caridade, no bem. Por isso, o amor de Deus e o amor desordenado pela própria excelência é que se contradizem, eles se batem de frente, se chocam. O meu amor, o que eu quero, a minha vontade, deve ser determinada pela razão, pela verdade e o bem. Aquilo que já havíamos falado nas outras aulas, que o Espírito Santo, ele ilumina a razão para que eu conheça a verdade. E ele move a vontade para que eu cumpra o bem. Então, essa é a ordem da natureza humana. Isso não pode ser mudado. Por isso, tudo aquilo que vai desordenado, em desordem ao amor absoluto de Deus e o bem da sociedade e o bem de todos, seria um bem particular.
E esse é o mal. Na verdade, o mal se apresenta como um bem, só que um bem particular, egoísta. Por isso, nós somos somente capazes de adquirir o bem se nos determinamos, como Santa Teresa, uma determinada determinação, a cumprir aquilo que somos de verdade. Existe, portanto, e Deus se apresenta exatamente assim, né? O amor de Deus e o amor do próximo, um amor, né, ou um amor egoísta, sempre se apresenta existencialmente, né, ou de forma particular, né, como uma decisão clara e precisa. Até a tentação é uma decisão clara e precisa, mas é sempre uma desordem e é sempre um bem particular. Todas as decisões que tomamos são livre-arbítrio. Então, o ser humano pode escolher o que quer, mas o que causa desordem acarretará a ele as consequências do ato. Os efeitos dos seus atos é que vão ensinando ele a descobrir a sua verdadeira ordem, a ordem para Deus, a ordem para o fim último. Esses modos incessantes são sempre uma batalha e uma luta no ser humano. Ele tem que lutar constantemente entre as duas tendências dessa liberdade, dessa falsa liberdade, que é o bem próprio, e da verdadeira liberdade, que é o agir segundo Deus. É um combate entre a liberdade que se opõe, né, àquilo que de verdade o homem é chamado. Santo Agostinho vai dizer, né, que é um conflito entre dois amores: o amor de Deus, né, que nos leva ao desprezo de si próprio, e o amor de si, que acaba desprezando Deus. Então é uma luta constante e é de verdade um conflito do amor. Então é preciso descobrir qual o amor que vale a pena, qual o amor que devemos viver. Por isso o fim último é o amor de Deus. Só por obra do Espírito Santo que o homem descobre a vontade, porque o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, né, a viver, a buscar a verdade e ao bem. E é ele que nos ensina o caminho, a verdade e a vida, que é a vida de Cristo. Por isso, deixar-se conduzir pela ação do Espírito Santo é de verdade vencer. Coisa contrária a isso, né, coisa contrária a toda essa situação, né, do bem, da verdade, do amor, é de verdade o egoísmo. Por isso é preciso uma conversão. Deus nos chama a conversão, porque a conversão já é uma luta. O tempo quaresmal, o tempo do advento, é sempre uma luta. É um renovar aquela luta, aquele amor. É reconhecer de novo o caminho que nos salva, o caminho que nos leva à perfeição. Essa é a lei do amor, que está escrita no coração de cada homem. Então, o homem tem em si escrito, como a semente do verbo, está nele escrito o amor de Deus. Então é preciso lutar constantemente. Outros modos, né, de amor, né, a alternância entre o amor de Deus e o egoísmo, o amor próprio, né, sempre será, né, de graus diferentes, porque existem um amor próprio, muitas vezes, que pode levar ao pecado venial, mas outras vezes ao pecado mortal, pecado grave. E a mesma coisa o amor de Deus. Às vezes o amor de Deus passa por um ato, um gesto de participação no amor de Deus, e outra numa participação maior do amor de Deus. Então é uma luta constante. É verdade que o homem deve abandonar-se, né, nas mãos de Deus, a verdade e o bem. É nisso que o homem se abandona. A verdade, ele é conduzido por Deus, não pela própria vontade. É conduzido por Deus, que o eleva, não simplesmente a uma criatura humana, mas uma criatura humana criada, aberta à redenção. O homem é chamado à redenção. Por isso, qualquer coisa que seja contrária a essa vontade é um egoísmo. Por isso existe uma eleição, né? Nós elegemos aquilo que escolhemos, e essa é a nossa luta. Por isso que quando fazemos o bem, participamos da bondade de Deus, porque escolhemos o que Deus quer. Mas quando escolhemos o mal, não escolhemos o que Deus quer, mas escolhemos o que nós queremos. Por isso essa é uma limitação. Privamos o mundo de um amor muito maior e melhor do que o nosso. Privamos o mundo do amor de Deus. Por isso, quando o homem cai, né, quando se fala muitas vezes, né, mas o homem tem uma dimensão da luta, muitas vezes, como afirma São Paulo, né, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E essa é uma luta. Né? O homem sabe o que deve fazer, mas nem sempre coloca em prática e nem sempre consegue. Por isso ele não pode se apoiar na própria vontade, mas a vontade tem que ser determinada pela razão. E a razão toma para si
a experiência própria e a experiência dos outros, daquilo que aprendeu durante toda a vida, durante o que aprendeu com os pais, com os familiares, com os amigos, e da própria experiência dos seus atos, o homem vai formando o conhecimento sobre si e sobre o mundo. E quanto maior o conhecimento, a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto maior o conhecimento, maior deve ser a determinação da razão, da verdade e do bem sobre a minha vontade. Porque a minha vontade sempre busca um fim último. Se tenho um desejo de comer alguma coisa, é o meu desejo. Mas me faz bem, posso, tenho capacidade para tal, então é uma luta que devemos travar. Quando se fala da opção fundamental, que a opção fundamental seria uma disposição habitual da vontade, ou melhor, toma uma orientação profunda sobre si mesmo, configura-se sobre diversas eleições. E esse é o problema da opção fundamental. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas na prática não ama a Deus e abandona e não reza. Né? Amar os pobres, sim, mas não vive a pobreza. Né? Amar, né, a caridade, mas esperar com que os outros vivam a caridade sobre nós. Por isso existe uma disposição habitual. A nossa vontade, ela é feita exatamente do exercício dessa luta. Né? Então, quanto mais lutamos, quanto mais nos exercitamos, tanto mais criamos virtudes, fortaleza humana, capacidade humana, como afirma Aristóteles, né? Uma força humana de vencer a si próprio e pôr em ordem a natureza humana. Então, essa é a virtude. Contrária a isso é o vício. Então, da nossa vontade nascem virtude e vício. E a virtude e o vício, se nós caímos muito no vício, o que acontece é que esse vício vira um hábito. Se lutamos muito para vivermos a virtude também pode virar um hábito. O problema é que a virtude é árdua e difícil. Difícil de começar, mas com alegria daquilo que se fez. Já o vício, ela é prazerosa e por isso tentador, por isso cai sempre na vontade própria. Então, o homem cai do vício, que é fácil e prazeroso, ele cai nesse hábito. E depois ele acarretará que os efeitos dos seus atos acarretam para ele sempre um mal. Então, de uma dificuldade acarreta-se um bem, de uma facilidade de um bem acarreta-se, na verdade, uma consequência de mal, quando priva-se o outro de amor. Quando uma mãe, né, não ama o seu filho, ela priva o filho do conhecimento, do amor, da caridade e do bem. Mas aquilo que é árduo, educar um filho, né, ensiná-lo, acompanhá-lo, conduzi-lo, isso que é tão árduo, acarreta depois uma felicidade enorme, que parece ser temporária e momentânea, mas é exatamente essa a felicidade. Por quê? Porque o bem que se alcança nesse mundo é temporal e se acaba. Então, tudo que fazemos nesse mundo é temporal, mas tem valor eterno. Aquilo que vivemos aqui é o que nos acarretará uma vida eterna, no céu, no purgatório ou no inferno. É verdade que o purgatório leva depois para o céu, na segunda vinda de Cristo, mas até lá tem essa dificuldade. Por isso existe uma estrutura temporal do amor ordenado. E qual é a estrutura temporal do amor ordenado? Né? Tratando do desejo de felicidade, temos já um certo modo, né, de viver, o desenvolvimento da temporalidade do amor humano. E por isso ele deve ser progressivo e consolidando-se dentro dos próprios atos, crescendo no amor. Não quer dizer que depois que a pessoa viveu um ato perfeito de caridade, ela já está na caridade. Não, é uma luta. A cada ato é uma luta. Por isso os santos faziam um oferecimento de obras. Oferecer cada ato, cada oferecimento, ofereço isso a Deus. Parecia uma loucura na cabeça dos santos? Não. Era a determinação de Santa Teresa, era de verdade a ordenação da nossa vida. Quando alguém entra, quando alguém namora, né, ela está ordenando a sua vida a viver uma vida depois esponsal. Por isso o namoro é um período de conhecimento, de trato, de carinho. Ela está ordenando a sua vida a chegar àquele cume. E depois que chega, ela está ordenando a sua vida a cuidar, a continuar. A mesma coisa a vida de um vocacionado, entra para a vida religiosa ou sacerdotal. Né? Então, uma vida
para chegar ao sacerdócio, a pessoa vai crescendo também nesse amor. Ela vai crescendo à medida em que ela se esforça, ela vai conhecendo e vai se determinando a agir conforme essa ordenação. Por isso uma pessoa está ordenada ao ministério, está ordenada aos votos, está ordenada ao matrimônio, está ordenada, está com uma vida ordenada, garantida no amor de Deus. Por isso, não querer apenas ordenar por vontade própria, mas ordenar por causa do amor de Deus. Fazer as coisas com valor eterno, fazer as coisas temporais, como quem olha para o fim último da nossa vida. E o fim último da nossa vida é alcançar os céus. Para quem estuda no seminário, o fim último da vida dos seminaristas é chegar à ordenação. Não é esse. O fim último é o céu. Mas o fim último, o mais remoto, é exatamente a ordenação sacerdotal, para depois servir ministerialmente. Mas o fim próximo é o estudo, a cada aula que ele estuda. Depois, esse fim próximo que é a aula, depois são vários fins, eles vão se mudando, o fim próximo, remoto e o fim último. Esse fim último é a retidão da intenção. É preciso ter retidão de intenção em todas as coisas que a gente faz. Se não tiver retidão de intenção, se nós não retificarmos a nossa intenção, faço isso por quê? Por mim mesmo, pelo orgulho e vaidade, faço isso por Deus, faço isso por causa de um salário, faço isso por causa de um bem que vou adquirir. Quer dizer, é preciso ter retidão de intenção. Se é para um bem particular, se é para o orgulho, é um bem particular. Só eu vou me dar bem, apesar de ter sido uma coisa boa. Mas a intenção final não foi boa. A intenção final foi o egoísmo, um bem particular. Como essa aula, se dá aula para ganhar salário, se dá aula para instruir, se dá aula para santificar, se dá aula para ensinar as pessoas. Essa é a intenção. Qual é a minha intenção de dar essa aula? Então, essa intenção de dar a aula é, na verdade, ter que cumprir, por causa do coronavírus, ter que dar aula pelo vídeo, senão estava na sala de aula. Então, aqui, de verdade, é um momento em que, de verdade, nos santificamos. A santificação é, de verdade, a retidão de intenção. Os santos faziam, Santa Teresinha, São José Maria Escrivá, e tantos outros santos acordavam de manhã, retificavam as intenções, como o pessoal do apostolado da oração faz aquela intenção diária. E a intenção diária o que é? É uma retificação, é uma retidão de intenção. Qual é a nossa intenção de hoje? As coisas que faremos, todas voltadas para o coração sagrado de nosso Senhor, em oferecimento e desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Fazemos isso pelo bem da minha família, faço isso pelos bens dos meus filhos. Um pai que trabalha querendo o bem dos filhos tem retidão de intenção. Ele faz só pelo salário? Também ele faz pelo salário, mas ele se sacrifica, suporta muitas coisas dentro daquele trabalho por causa do amor dos filhos. Então está retificado, tem retidão de intenção. Na vontade que se busca a Deus, ali está o conteúdo mais alto do amor ao próximo e ao mundo. Quando se busca a Deus sobre todas as coisas, tudo está retificado, porque fazemos por amor a Deus. Até suportar o peso da cruz, significa amar a Deus. Então, até mesmo nas dificuldades, amamos a Deus. Por isso, existem critérios práticos para entender qual é o processo da retidão de intenção. O fim último do homem na terra é poder, com a sua liberdade, de elevar a Deus e exercitar, através dos seus atos, o melhor. Então, fazer o que é melhor, fazer o que é agradável a Deus. Como Cristo foi obediente até a morte de cruz. A obediência não é uma privação da liberdade, mas é o pleno ato de liberdade. Quando alguém obedece aquilo que é próprio da própria natureza, ele cumpre e ordena a sua vida ao fim último. Então, essa é a vontade de Deus. Existem critérios práticos, portanto, para entendermos a retidão de intenção e que move o agir a possuir e a manifestar de forma prática, e ajudando a reconhecer o desejo de conhecer e cumprir as próprias obrigações. Então, a retidão de intenção é exatamente essa, a manifestação prática de cumprir e conhecer as próprias obrigações. Isso faz com que o homem, num colóquio com Deus, num diálogo com Deus, conhecendo a verdade e sabendo qual é o bem que ele deve fazer. Por isso Deus é o fim último e absoluto do homem. Conhecendo Deus,
o homem é capaz de viver a verdadeira caridade pelo próximo. Por isso será mais fácil perdoar o inimigo, por isso será mais fácil doar a própria vida, será mais fácil porque Deus é a medida, a verdade e o bem. Quando tiramos Deus, tudo fica árduo, tudo fica muito difícil e caímos na tentação de um bem particular, de escolhermos a nossa própria vontade. E essa é a luta constante que o homem deve viver. Por isso, a oração, né, que fazemos todos os dias para voltar o nosso coração para Deus, é o primeiro propósito da retidão de intenção. É a oração, colocar-se num diálogo com Deus, com a verdade e o bem, o homem consegue retificar a sua vontade. Então, é preciso ter presença de Deus, é preciso buscar sempre mais a Deus. Terminando essa matéria sobre esse tema, sobre o fim último, agora entramos exatamente no tema da liberdade, da graça e do agir humano. O que é, na verdade, esse ato de liberdade? A liberdade é um ato, né? Esse ato livre e a liberdade se dá na revelação, na nossa capacidade de poder e dever, né, cumprir as coisas. Esse é o ato de liberdade. O homem tem o poder e o dever, né? Por isso o homem tem direitos e deveres, e esse é o ato de liberdade. Liberdade é ter direitos, mas em cima daquilo que devemos como dever. Então, o homem, no princípio, quando nasce só com direitos. Uma criança só tem direitos, direito das crianças. Por quê? Porque elas têm direito de crescer numa sociedade sadia, têm direito de crescer numa sociedade que as eduque ao bem, à caridade, ao amor. Elas têm direito a uma sociedade que viva com harmonia. Por isso, quando há desordem num lar, as crianças já são privadas de um amor. Por isso, os pais não podem ter o direito de se separar. Por que não? Porque elas têm o dever de educar a sociedade. Quando elas se desligam, elas destroem no coração da criança a obrigação do dever. Se os pais, que têm o dever de cuidar e educar os filhos, não fazem isso, por que um governante tem que governar bem? Por que um médico tem que salvar as vidas? Por que um padre tem que ensinar? Por que um enfermeiro tem que cuidar? Então, quando não cumprimos bem o nosso papel, não cumprimos um dever para com a sociedade. E se nós não doamos a nossa vida com retidão de intenção, por que fazemos uma coisa que é tão árdua e difícil? Fazemos porque Deus nos colocou como participantes da graça de Deus. O amor é dar a própria vida, como Cristo na cruz. Então, é nesse amor que entendemos o projeto divino. E o ato de liberdade nada mais é do que um ato de revelação e mostra a capacidade, o poder e o dever, a responsabilidade de cumprir a vontade de Deus, porque é maior e melhor do que a nossa, porque a nossa é sempre limitada, é uma vontade humana, é uma vontade muitas vezes, quando não é conduzida pela racionalidade, pela inteligência, muitas vezes ela é comparada a uma vontade animal, né, sem a razão, sem o fim último do dever, né, e do poder e da responsabilidade de cumprir as coisas. Por isso, vale a pena dizer, né, que, de um modo que a liberdade, né, o livre agir, intervém na inteligência, na vontade, nas paixões e na graça. Então, uma livre vontade, ela tem a ver com as paixões, porque somos tentados constantemente. E as paixões existem dentro das paixões, as paixões que são ordenadas. Se ninguém fosse apaixonado pela outra pessoa, não desejasse a pessoa amada, não casaria. Por isso, existem as paixões que são ordenadas. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenada à vontade do Pai. Então, as paixões que são desordenadas levam ao pecado. As paixões que são ordenadas levam à perfeição. E é isso que somos chamados. Esse livre agir do homem, esse livre agir intervém diretamente na inteligência, formando o conhecimento, na vontade, formando, né, o critério de escolha entre aquilo que é bom, aquilo que convém, né, e aquilo que não convém, né, e ao mesmo tempo nas paixões, ordenando a nosso desejo de fim último, aquilo que de verdade nos leva à perfeição da humanidade e que ao cume com Deus chega a ser uma perfeição, uma configuração a Cristo, ou seja, ser filho de Deus, não ser apenas humano, mas filho de Deus na perfeição e, portanto, um crescimento na graça. Então, esse livre agir faz com que o homem cresça
exatamente na perfeição. Mas é verdade que existem também impedimentos à liberdade, que são normalmente a violência, a ignorância, as paixões desordenadas, o medo, as doenças mentais. Essas coisas impedem o livre agir da pessoa. Quando a pessoa é coagida, então ela não tem um ato de vontade própria, ela está coagida. Então, nesse momento, ela não vive o livre agir. Ela está coagida por elementos que determinam a bondade ou a malícia dos nossos atos. Então, é preciso crescer e conhecer de verdade qual é o processo de verdadeira liberdade. Então, qual é a primeira noção desse ato humano de liberdade? Se entende por um ato humano aquilo que brota da vontade deliberada. Todas as nossas decisões são vontades deliberadas. Nós quisemos. Por isso, quando agimos bem, nós quisemos participar da bondade divina. Quando quisemos um bem particular, a nossa vontade, esquecendo Deus, então fizemos a nossa vontade, uma vontade deliberada no vício, no hábito de cumprir sempre aquilo que se quer, por isso o pecado. Então, no fundo, o ato voluntário, o ato livre é a mesma coisa. Todo ato voluntário é um ato livre, porque a pessoa quis aquilo, mas é uma liberdade falsa, é uma liberdade particular. Por isso existe uma liberdade falsa que liga a esse mal. Todo ato voluntário é um ato livre, mas de livre-arbítrio e não de liberdade plena, onde a liberdade plena leva o homem à perfeição, né? As ações livres, né? O homem cumpre sempre as obras, né? Através de ações livres. São Tomás de Aquino afirma exatamente isso. Aqui vou ter que ler um trecho, né, de São Tomás de Aquino que afirma exatamente isso, né? E isso se encontra na Suma Teológica, na primeira, da segunda, na questão 6 e seguintes, né? Entre as ações que o homem cumpre, são ditas humanas, em senso estreito, somente aquelas cumpridas pelo homem enquanto homem. Essas são ações humanas, né? Ora, o homem se distingue das outras criaturas não racionais, porque patrão de si, dono de si, dos próprios atos. Diferente dos animais que agem por instinto, o homem, por ter razão e inteligência, ele age por vontade própria, né? Por isso, existe um senso estreito daquilo que se diz humano, né? E só ação na qual o homem tem domínio sobre si. Da outra parte, o homem é patrão de si, dono de si, né, e dos seus atos mediante a razão e a vontade. De fato, foi escrito, né, que o livre-arbítrio é uma faculdade da vontade e da razão, sim, e, portanto, propriamente são denominados humanos. Né? O ato de livre-arbítrio é um ato denominado um ato humano, né? São ações humanas, né, que derivam da deliberada vontade, né, e as outras ações que os homens agem vão atribuídas, portanto, a chamar-se ações do homem, mas não ações humanas em senso próprio, né? Não pertencem ao ser do homem enquanto homem. Então, qual a diferença entre, né, essa razão humana e essa razão, essa ação humana e essa ação do homem? Né? A ação humana é aquilo que torna o homem, né, tudo aquilo que o homem, né, busca com razão e vontade é essa razão, né? E já a outra, uma ação do homem, são as ações, melhor assim para exemplificar, ações do homem, o comer, o falar, né? Então é próprio isso é uma ação do homem, mas a ação humana que torna o homem mais unido a toda a sociedade, mais unido à família, a cumprir os deveres e os direitos daquilo que faz, o torna mais humano, o torna mais perfeito. Então, os atos do homem são ações na qual intervém o livre querer.
são, por exemplo, as funções fisiológicas, as sensações, as reações involuntárias, né, como um primeiro princípio de São Tomás de Aquino, né, atos em estado, às vezes, até de inconsciência. Esses são os atos do homem. Os atos humanos são aqueles deliberados pela inteligência e pela vontade. A razão que determina a vontade. Então, esses são atos, né, de livre-arbítrio. Então, são atos que deliberam. O que acontece? Para que um ato humano ou livre, né, aquilo que promana da vontade iluminada da inteligência, isso é exclusivo das criaturas espirituais e fluem exatamente da potência espiritual intelectiva e volitiva, aquilo que é vontade e aquilo que é inteligência do homem, né, de poder, né, como uma potência para cumprir num ato, é uma capacidade de atualizar aquilo que se entende. E essa é a luta do ser humano. Por isso, isso tudo é a capacidade de governar livremente a própria conduta. De fato, para dominar os próprios atos e endereçá-los em um sentido melhor, né, é necessário discernir por que um determinado objeto atraia mais como fim, de consequência, a um outro que se nega. Por que temos mais a aptidão a umas coisas e a outras não? Por que temos mais desejo de uma coisa do que da outra? Então é nisso que se dá a potência intelectiva e volitiva do ser humano. São as escolhas que o ser humano faz. Por isso, retidão de intenção. Nesse momento, os atos humanos, que são decisões próprias, que são atos livres, atos humanos, vão ordenando assim o homem ao seu comportamento. Por isso, quando a gente fala de teologia moral é o estudo do comportamento do homem. Qual é o comportamento do homem? Aquilo que brota do fundo do seu coração, mas que começa, de certa forma, externamente. Começa externamente por uma necessidade volitiva, mas deve ser determinada e ponderada pela inteligência, se convém ou não, se é bom ou não, se eleva o ser humano à vontade divina ou não, se cumpre a vontade dentro da sociedade, torna a sociedade melhor ou não. Então é preciso dominar aquilo que instintivamente, pelos sentidos, o homem é chamado, né, pelo desejo, pelas necessidades fisiológicas, que são atos apenas, né, do homem. Mas o ato humano é a decisão interna e própria do homem naquilo. Por isso, o ato humano ou o ato livre, né, se identificam exatamente nesse momento. Quando tem liberdade, o ato é humano, né, e, portanto, é moral. Quando tem liberdade, o ato é humano. Quando há liberdade de cumprir bem, colaborar com a sociedade, cumprir o seu dever, né, com seus direitos todos, isso tudo é um ato de liberdade, é um ato humano e, portanto, é um ato moral, moralmente ligado ao fim último do homem. Não apenas viver como uma vida humana, mas uma vida por excelência de uma participação da glória futura, da glória de Deus. Ou seja, aumentamos a glória de Deus no mundo quando cumprimos bem as coisas que são os nossos deveres. E é essa a função que o homem tem. Portanto, quando há liberdade, o ato humano é, portanto, moral. Existe, portanto, uma estreita correlação entre a liberdade e a moralidade. Então, liberdade e moralidade são o mesmo ato. Há uma correlação entre elas, coisa que a gente não vê muitas vezes na mídia, entre liberdade e fazer o que se quer. Não é isso. Isso é, na verdade, um ato de escravidão. A pessoa está presa a um vício, a uma coisa que ela não consegue deixar de fazer. Então isso não é um ato de liberdade, é quase que um instinto animal. O animal, quando tem fome, o primeiro animal que passa na frente, ele corre atrás, caça, mata e come. Então isso é um instinto, né? Quando não dominamos a nossa vontade pela razão, somos mais animais do que os animais. Porque eliminamos aquilo que é tão racional, que nos liga a Deus, à perfeição e ao bem e à verdade, né? Eliminamos pelo ato volitivo, como muitos filósofos, né? Para Freud, quantas coisas, né? Tudo é a questão do instinto externo, para Kant tudo é uma ordenação externa. Então, para tantos outros filósofos tem isso, tudo aquilo que é externo é o que leva o homem
a agir com relação àquelas coisas. É verdade que as coisas externas, Deus criou o mundo e viu que era bom. Bom para pôr ordem no nosso coração, bom para pôr ordem na nossa vida. Então é preciso participar da bondade de Deus para que o homem, governando sobre si, como diz o Antigo Testamento, governando sobre si, governando sobre o mundo, ponha em ordem aquilo que foi dado como um mandamento de Deus. Por isso o mandamento, a lei, a regra, não é uma privação da liberdade. A lei e a regra é um perfeito cumprimento daquilo que eu devo ser. E isso é o verdadeiro ato de liberdade. Qualquer coisa contra a lei e a regra, qualquer coisa contra a lei e a regra, na sociedade, nas coisas desse mundo, na verdade são uma privação de um bem, ou seja, um ato egoísta de não querer participar daquilo que é bom para toda a sociedade. Então esse é um ato de vício, esse é um ato de um bem particular. E o bem particular essa é a tentação do diabo. O diabo não propõe o mal, o diabo propõe um bem que é só para você, um bem particular. Por isso é a tentação. A tentação do diabo é um bem. Um ladrão assaltar um banco. É um bem para ele, só que ele privou todo mundo que trabalha no banco e as pessoas que depositaram o dinheiro daquele bem. Ou ele vai privar alguém, porque o banco tem uma lei que o banco tem que devolver o dinheiro para quem foi roubado, né, naquele banco. Quer dizer, alguém vai ser prejudicado na sociedade. Como ninguém gostaria de ser prejudicado, como afirma Nosso Senhor, fazer aos outros tudo aquilo que eu quero que façam para mim. Então o critério de lei não é uma privação, mas pelo contrário, é uma plena ordenação do bem que é para o outro e para mim. Eu coloco em ordem a minha vida. O ato de liberdade é um ato em que eu convivo com os outros e não vivo sozinho, isolado, numa ilha onde eu só faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Na verdade, eu tenho que aderir àquilo que é um direito e um dever. A sociedade coloca como uma lei, é verdade, e Deus deu uma lei aos seres humanos, mas quando veio Cristo, coloca uma lei que é o amor, e é nisso que está a verdadeira perfeição, nisso que está o verdadeiro carinho e o amor de Deus. Portanto, o ato humano, ou livre, promana da vontade iluminada da inteligência. Por isso Deus revelou todas as coisas para que o homem, conhecendo a verdade, participe dessa verdade cumprindo o bem. Então só Deus é bom. E o homem, quando age bem na sociedade, ele cumpriu o seu dever e garantiu o seu direito. Qual o direito? De um bom cidadão nessa sociedade e, ao mesmo tempo, um bom cidadão da sociedade do céu. Então, o homem cumpre bem. E esse é o grande esforço do homem. A nossa liberdade não é uma liberdade angélica. Os anjos, com o ato de liberdade, uns escolheram ficar com Deus e outros escolheram não ficar com Deus, os anjos são os anjos decaídos. Então, a nossa liberdade não é uma liberdade angélica, de puro espírito, não, mas é aquela própria da pessoa humana, feita de alma e de corpo, e que obtém um traço de consequências de pecado. Todavia, é uma liberdade real. Mesmo na nossa limitação humana, temos a tentação de escolher o que é errado, o que é mais fácil, prazeroso. Temos a tentação de cair exatamente no bem particular, porque Deus nos deu na criação, né, a imagem divina. Então, na imagem divina, carregamos um pouquinho daquilo que é o céu. Então, nos sentimos muitas vezes pelo orgulho, vaidade, luxúria, gula, inveja, avareza, ira, caímos na tentação de achar que somos donos de nós mesmos. E, na verdade, temos essa autoridade, temos o dom de si, de viver plenamente, quando aperfeiçoamos essas limitações. E quando aperfeiçoamos essas limitações? Na semelhança com Deus. Já foi nos garantido a imagem de Deus, né, fomos criados. E Deus deu a capacidade de imagem e semelhança de Deus, mas a semelhança são os nossos atos. Nesses atos é que configuramos e participamos da verdade e do bem de Deus. A cada ato, se eu retifico a minha vontade, eu participo da bondade divina. E é isso que Deus nos chama constantemente a vivermos. Vivermos bem esse projeto divino. Mas é verdade que numa reflexão racional, a experiência cotidiana demonstra a nossa fragilidade, a nossa debilidade.
Por isso que com a oração nos colocamos sobre o olhar de Deus, sobre os mandamentos da vontade divina, para não esquecermos, para cumprirmos bem aquilo que Deus nos chama a viver, o fim último, um esforço, um exercício, a colocar em prática as nossas potencialidades e vivermos em atos e nos assemelharmos através desses atos à vontade divina. Retificamos com a intenção de Deus, né? E nos assemelhamos a Deus pelos nossos atos, que são limitados, mas que nos fazem participar da glória divina. Portanto, tudo aquilo que se faz no tempo tem valor eterno. Aquilo que fazemos aqui já está escrito no nosso coração, o fim último da nossa vida. Se, portanto, eu amo a Deus sobre tudo, eu amo a Deus, mas não vou na missa. Bom, o primeiro mandamento já foi para o brejo. Então, por quê? Amo a Deus sobre todas as coisas, mas não vai na missa de dominical, que é um dia de preceito, né? O primeiro e o terceiro mandamento já foram para o brejo. Não ama a Deus sobre todas as coisas. Mas eu disse que ama. Sim, diz que ama, mas não cumpre, não prova o amor. Então é preciso provar o amor, é preciso agir para demonstrar. Por isso não adianta só dizer que tem fé. É preciso demonstrar a fé pelas obras, como diz São Tiago. É preciso demonstrar a fé. E os nossos atos aqui, né, garantem maior glória a Deus. Quando cumprimos bem uma coisa, damos glória a Deus no céu, já aqui na terra. Então, como Santa Teresinha, né, passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra, porque viveu na terra, vivendo a glória de Deus. Então, essa luta de colocar em ordem, com um ato de liberdade, endereçando a nossa vontade, né, movendo, aliás, a nossa vontade, né, através da razão, da inteligência, do conhecimento, da vontade divina, aperfeiçoamos aquilo que é uma limitação, uma debilidade humana. E é assim que aperfeiçoamos aquilo que em nós é limitado. Precisamos de Deus? Sim, é uma necessidade. Como precisamos da sociedade, precisamos de tudo. Desde o dia em que nascemos, precisamos. Né? Somos sempre ligados aos outros, somos sempre ligados à sociedade. Por mais que se viva no eremitério, precisamos da sociedade. De algum jeito vamos precisar. Precisamos para começar a vida. Mesmo que alguém escolha viver isolado numa ilha. Sim, precisou de uma família que o cuidasse, precisou de uma família que o alimentasse, que o ensinasse, que o educasse, até ele tomar essa decisão. Então todos nós precisamos. E existe, portanto, um caráter imanente desse ato livre. O ato humano tem um duplo aspecto. Primeiro, um aspecto factivo, o facere, né? Aquilo que eu devo fazer, e aquilo que é o moral, o agir. Então, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar é a sindérese, é a capacidade humana de conhecer o bem, né, e evitar o mal. Mas o mal é sempre o bem particular. Então, fazer o bem, que é bom para todos, para a sociedade, para mim, e os efeitos desse ato serão bons, apesar que nem sempre os atos bons, como fez Nosso Senhor, passou pelo mundo fazendo bem. Nosso Senhor fez o bem, mas por causa do egoísmo de algumas pessoas, acarretou a ele o mal. Mas o ato das pessoas é que levou Cristo ao mal. Não que os seus atos bons levaram ele a sofrer, não. Atos bons levam à perfeição. E Jesus passou pelo mundo fazendo bem, fez a vontade do Pai em todas as coisas, obediente até a morte de cruz. Mas o egoísmo e o mal, a inveja e outras coisas fizeram com que os homens, né, privassem o mundo do próprio Deus, né, tirando a vida de Nosso Senhor, sim, por mentira, julgamento, maldade e tantas outras coisas, que era exatamente preso, e essa é a limitação humana, preso à própria vontade, esquecendo do bem maior que devemos todos nós conduzir a nossa vida. Por isso, existe um duplo aspecto no nosso ato livre. Um primeiro é o fazer, o que eu devo fazer, né, e o que eu devo evitar como mal, e aquilo que é a minha ação. Então, por isso existe, no ato humano, existe um ato interno e um ato externo. Aquilo primeiro que passa pela minha vontade, pelo conhecimento e a inteligência determina a minha vontade, e aquilo que é a minha ação externa. O que normalmente acontece na sociedade é que julgamos o ato externo e não o ato interno. A pessoa fez uma coisa errada. Sim, ela errou, mas a intenção era boa. Sim, mas se a intenção era boa e errou, mas por que errou? É preciso entender bem isso. Às vezes um ato bom tem um efeito mau e tem um efeito bom. Uma mãe que quer corrigir os filhos, ela tem que educar e corrigir os filhos. Isso é uma coisa boa.
só que foi com chinelada, gritos, né, e safanões, né? Então, a forma é que foi mal, né? Mas o ato, a intenção era boa, mas como a forma foi má, o resultado final, né, o efeito final, num primeiro momento da correção, ninguém gosta. Como diz a Sagrada Escritura, no primeiro momento ninguém gosta de correção. Mas pensando bem no amor que a mãe tem, no carinho que ela tem, no todo o cuidado que ela tem, aí a pessoa naquele primeiro momento não gostou, mas depois aceita porque vê que aquilo era bom. Agora, pode acontecer também o contrário, né? Pode acontecer o contrário, fazendo, né, uma coisa boa, né, fazendo uma coisa boa, ensinando, educando e corrigindo, a pessoa pode, num determinado momento, já aceitar. Não é verdade, vou fazer isso. Até porque talvez seja mortificada, aceite logo as correções e cumpra logo, né, com eficiência, através da mortificação, do abandono à vontade divina. Ótimo, pode acontecer isso. Mas é verdade que todo ato que nós vamos estudar agora, esse ato livre, essa decisão livre que tomamos, deve partir de nós, mas nunca de forma isolada, senão caímos no bem particular. É sempre analisando aquilo que eu já aprendi sobre as coisas do mundo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu já fiz e já informou o meu conhecimento, a minha experiência nas coisas que faço, e por fim a lei divina na qual eu devo aperfeiçoar. Portanto, essa decisão livre não dispõe somente de ação e objeto, ou seja, a ação externa e o objeto escolhido, né, como fim último. Não. Mas dispõe da pessoa como tal, ou melhor, a pessoa dispõe mediante a liberdade de si mesma. Então, tudo aquilo que eu faço não é simplesmente uma decisão. Ah, não, eu errei porque foi só uma decisão errada. Não, os meus atos, né, geram em mim, de certa forma, um caráter. Se eu roubo uma vez, foi uma tentação, uma fraqueza e uma debilidade. Se eu roubo 2, 3, 4, 5, 6, continuamente, na verdade, os meus atos garantem a mim, quer dizer, não é só um roubo. Aquele que rouba é configurado e conhecido como ladrão. Então, quer dizer, está roubando e tirando do outro. Aquele que mente é mentiroso. Aquele que briga é briguento, né? Então, aquele que ama é amoroso. Então, todos os nossos atos vão acarretando em nós, de certa forma, uma característica. Todo bem que eu faço, eu exprimo um pouco de mim ao mundo. E os meus atos configuram, aquele ato configura a mim próprio dentro da sociedade daquela maneira. Então os meus atos é que vão me determinando. E são eles que me ligam a Deus ou não, na imitação e na semelhança com Deus. Então tudo aquilo que eu faço de errado ou que faço de bem, acarreta em mim um bem ou um mal. Um bem absoluto que é Deus e o mal, que na verdade é um bem particular, onde eu privo os outros de um bem e adquiro só aquilo que é bem prazeroso e agradável a mim, apenas a mim. Por isso, é preciso entender que no agir humano existe um aspecto transitivo, ou seja, que vai sendo moldado, né, pelo qual o homem produz ou transforma e domina o universo material. Então o homem vai progredindo, é um processo transitório, né, e que o homem vai crescendo. Ele pode ir crescendo no mal, pode ir crescendo no bem, pode crescer no mal, descobrir, um ato de conversão e de graça de Deus, ele volta e melhora. Então, há sempre um crescimento, é sempre transitório e progressivo. Progredimos no bem, progredimos no mal, progredimos, né, nas coisas erradas. Depois, num ato de graça e de bondade divina, começamos a converter o nosso coração a uma progressão, né, espiritual e melhor. Então tudo isso faz parte da nossa vida. É preciso viver exatamente esse processo. E isso é um aspecto imanente, ou seja, é uma transformação da pessoa como em si só. Ela luta, né, ela deve aproximar-se daquilo que é bom e distanciar-se daquilo que é mal, né? A moral, portanto, se ocupa exatamente desse aspecto imanente do nosso agir. Então, aquilo que nós fazemos é, de certa forma, é uma manifestação do que vivemos, do que desejamos, do que almejamos, né? O que almejamos, na verdade? É preciso descobrir, né, que nós vivemos no meio do mundo. É preciso descobrir o que é o bom e o que é o mal, o que é o bem e o que é o mal. É preciso entender esse processo. E isso está imanente no nosso agir. Então toda a nossa ação vai dizendo quem somos.
e o que queremos e o que buscamos. Por isso precisamos ordenar a nossa vida à vida perfeita do ser humano, com seus direitos, mas é verdade, com seus deveres. E através dos deveres é que vamos garantindo mais direitos. E não tendo direitos para depois, né, cumprirmos os deveres. Não, né, até mesmo na sociedade, o salário só vem depois dos deveres. Depois que você cumpriu um mês de trabalho, veio o salário. Então, você só tem direito depois que cumpriu o dever. Para as crianças é que é diferente, elas têm direitos. Um dia elas vão aprender o dever, porque elas vão ver no exemplo dos pais, no exemplo das pessoas e da sociedade. Por isso a sociedade tem que aperfeiçoar o ser humano e não fazer com que o ser humano viva das debilidades. O ser humano é assim. Eu sou assim, eu não mudo. Né? Então, enquanto é assim, não muda, o ladrão não vai mudar, o político, o bandido não vai mudar, o padre relapso não vai mudar, né? As pessoas no matrimônio, o pai e a mãe não cumprem o seu papel, não vão melhorar. Por quê? Porque eu sou assim. Não. Na verdade, isso é um ato imanente, é na verdade uma diminuição, né, dos seus deveres, e por isso priva o mundo dos direitos. Então, quando eu não cumpro os meus deveres, que estão impressos na ordem e impressos de forma imanente na minha vida, né, no dever, então, na verdade, eu privo o mundo. Então, encerramos esse primeiro momento dessa quinta aula, né, e continuamos depois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tomara que tenha gravado. O senhor quis dar um trabalhinho? Dei intervalo, 50 minutos. Tá. Aí aqui eu vou lhe mostrar para o senhor saber. Eu vou clicar no X. Aí? Tá. Aí você quer mesmo interromper? E sim.